7 horas e 46 minutos de volta com Manhã no Ar. E agora a gente fala do mercado financeiro, viu? Com uma valorização de mais de 300% este ano, o Bitcoin tem sido a escolha de muita gente que quer investir dinheiro e ter altos lucros. Mas é preciso ter cautela, viu? Apesar de rentável, a criptomoeda pode ser um investimento de risco. Aos 19 anos, Elielton já é um investidor. No início do ano, comprou as primeiras frações de Bitcoin e foi surpreendido com os ganhos. Todo mundo aí já ouviu falar sobre o Bitcoin e eu vi justamente essa vantagem de se investir nessa moeda tão valiosa que vem tendo seu crescimento aí há mais de 10 anos dentro do mercado e trazendo sempre uns grandes resultados. O investimento na criptomoeda começou com R$500. Hoje, ele já conseguiu duplicar o valor e nem pensa em outras opções de renda. Eu comecei com criptomoedas com um valor bem baixo e vim sim tendo bastantes resultados, não é à toa que meu capital cresceu e da mesma forma que ele cresceu, meus investimentos também se duplicaram, cresceram bastante. O Bitcoin é uma moeda digital que só cresceu com o passar do tempo. Só este ano, a valorização foi de mais de 300%. É uma moeda livre que não depende do câmbio. E exatamente por isso, o número de investidores na criptomoeda já é maior que o número de pessoas com conta no índice Bovespa, por exemplo, que é a Bolsa de Valores brasileira. Na verdade, a criação do Bitcoin ela vem para facilitar as transações comerciais e também para facilitar os investimentos em ativos financeiros. Hoje o Bitcoin ele foi criado justamente para ser essa moeda descentralizada, né, para que ela não dependa ali de pequenas canetadas do governo, que nós sabemos que é o que acaba acontecendo. Hoje nós vemos isso com o dólar que disparou nos últimos meses, né? Nós pegamos hoje o dólar está num valor extremamente elevado, acaba sendo positivo para alguns setores da economia, mas também muito negativos para outros setores. E o Bitcoin, ele vem exatamente para trazer isso, para você poder transacionar com outros parceiros comerciais de outros países, sem estar tão preocupado em relação a câmbio, a taxas. Mas nem tudo é só vantagens nesse universo de algoritmos e números. Este instrutor financeiro diz que toda a alta lucratividade do Bitcoin também pode esconder riscos. Todo investimento de alto risco, você pode ganhar muito ou perder muito. Diferente da poupança, onde é baixo risco, mas você não perde. Atualmente, o preço de uma única moeda de Bitcoin está em mais de R$42 mil. O valor muda o tempo inteiro e quem investe precisa ficar de olho para não perder dinheiro. Mas já existem empresas que fazem a gestão da moeda e o especialista garante, se as transações forem feitas no tempo certo, não há como perder dinheiro. Hoje no mercado financeiro você tem como operar de diversas formas, dentre elas day trade, swing trade, buy and hold. E nós operamos com um sistema de arbitragem, que nada mais é do que comprar e vender. Então, nossos riscos, pela nossa operação por si só, eles já tendem a ser muito baixos, porque os seus ativos eles não ficam no mercado à mercê das oscilações. Para quem não tem o perfil tão aventureiro e não quer investir nessa nova febre do mercado financeiro, a opção é buscar investimentos mais conservadores. Então, a dica número 1 é cuidado com os investimentos de alto risco. Vão aparecer vários, como já tem no mercado. Segundo é procure um especialista. Você não é especialista em bolsa, em ações, você tem hoje as corretoras que podem fazer esse trabalho para você. O custo é baixo e eles são especialistas nisso. E por último vamos deixar de pensar globalmente e pensar regionalmente. Ou seja, pense nos negócios que você pode ganhar dinheiro em Manaus, com um produto ou um serviço na sua cidade, no seu bairro, que você possa fazer para vender, porque bolsa de valores, ações, vamos ver que se der 1%, está um excelente retorno hoje. E você vendendo um produto, um serviço, você consegue 30%, 40%, 100% fácil. Para o Elielton, do início da reportagem, encarar os riscos do Bitcoin é a escolha do momento. A meta dele é deixar de comprar frações de Bitcoin e conquistar a primeira unidade da criptomoeda. Creio que até o fim do ano, ou até antes, estou chegando lá já.
para quem quer investir, para quem gosta realmente de investir, é uma alternativa. O Bitcoin é só uma das moedas, existem várias outras moedas, o Ethereum, enfim. E a orientação do entrevistado em relação a procurar um especialista é uma boa orientação, mas também há muita informação na internet, que as pessoas que têm acesso à internet e queiram conhecer esse mundo das criptomoedas, o mundo da mineração digital também, que é remunerada em criptomoeda, é interessante, vale a pena dar uma verificada, mas, mais uma vez, é importante ficar atento aos riscos, viu? 7 horas e 51 minutos, agora a gente vai conhecer um time que tem dado o que falar aqui no Amazonas, e esse time vai brigar por uma taça importante no futebol de 5. Futebol de 5, lá em Belém, no Pará, viu? Estamos falando da equipe de futebol da Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas. Vamos conhecer essa turma na reportagem? Ouvir o movimento da bola é mais importante do que correr atrás dela, onde a técnica vale mais para pequenos passes em vez de chutes à distância, onde os olhos não veem a bola entrando na trave, mas o coração comemora o gol com o grito da torcida. É um futebol de sensações. Nelson não imaginava o quanto o esporte mudaria sua vida, mesmo quando ele achava que não tinha mais sentido após a perda da visão aos 14 anos. Não saía sozinho de casa, saía mais acompanhado com a minha mãe. Aí cheguei em Manaus e conheci a escola Joana Rodrigues, dali comecei a estudar. E com os amigos deficientes visuais descobri que a gente poderia jogar, existia o futebol de 5. E vim para esse experimento. E daí, em 2006, até hoje estou aqui. Ele é nada mais, nada menos do que um dos melhores atletas do futebol de 5 na região norte. Artilheiro do regional com vários gols. Agora quer trazer o primeiro título para o estado de uma competição que vai acontecer no Pará. A expectativa está muito grande, se depender de mim, dos meus amigos e do nosso técnico aí, com certeza a gente vai trazer essa taça para Amazonas e, se depender de mim também, com bastante gols. Para os jogadores com deficiência visual, a independência começa antes de entrar na quadra. É preciso técnica para arrumar o uniforme, checar a bola e até trabalhar o aquecimento. O time da Associação de Deficientes Visuais do Amazonas já tem mais de 15 anos, mas recentemente o clube passou por uma reestruturação e agora tem focado em competições fora do estado. Igual a qualquer outro esporte, é preciso seguir regras. No futebol de 5 são muitas. Nós temos um chamador no fundo da quadra que orienta o time no ataque, o goleiro que orienta a defesa e o treinador que orienta no centro da quadra. São 4 jogadores cegos de cada lado, 8 jogadores em quadra que são cegos. Se não são cegos, são tolhidos de todo o campo visual, ou seja, eles têm que estar com uma venda, têm que estar com um aparato, uma gaze, um protetor que faça com que essa visão toda seja coberta. Ou seja, dá uma igualdade, ou a claridade ou a percepção luminosa é tolhida a todos. O Jadir é um dos atletas mais antigos e agora ele conta com outro parceiro também apaixonado pelo futebol, o filho de 12 anos. Eu vim há uma semana com meu pai, né? Aí eu gostei de jogar futebol aqui com ele, agarrei aqui de goleiro, né? O atleta fala sobre as dificuldades que é jogar sem a visão e também sobre como se adaptar ao esporte. Deficiente visual, jogar o futebol, ele tem que querer. Em primeiro lugar, ele tem que querer. E perder o medo também, né? Porque é complicado. Você, sem enxergar, pegar uma bola dessa, tentar dominar ou tentar chutar, não é para qualquer um. Então é muita concentração que a gente tem que ter em quadra. A audição tem que estar 100%. Para um cego que está sempre tolhido, não tem a visão, sempre é jogado à margem da sociedade. Lógico que há uma série de empecilhos, várias barreiras que para eles são um obstáculo. O futebol de 5 faz essa integração, a disputa, a concepção de jogo, a amizade que se descobre. Esse intercâmbio de agora conhecer o estado do Pará, ter troca com outros cegos, ver que tem gente participando é fora do comum. Impressionante, não é não? Impressionante. Eu fico pensando que eu que consigo ver, né? Não consigo jogar futebol desse jeito aí. E tem outra, não sei se você estava acompanhando as imagens comigo, mas o goleiro não necessariamente precisa ser cego.
e vê lá que eles fazem gol. Não sei se é nessa imagem, na sequência dessa imagem, que dá pra gente ver. Olha aí o chute, olha lá o gol. O goleiro não tá usando a venda, não. O goleiro tá vendo, tá enxergando, mas não conseguiu segurar a bola. Parabéns pelo trabalho, pelo time, pela iniciativa, pela habilidade, viu? Eu fico impressionado com essa habilidade. Vamos mudar um pouco de assunto, falar de saúde, de uma doença em específico, a tuberculose, que é uma das principais causas de morte no mundo inteiro. Aqui no Brasil, só em 2018, ano passado, 75 mil novos casos foram diagnosticados. A boa notícia é que a doença tem cura, o tratamento é oferecido pelo SUS, que passa a ofertar um novo tipo de medicamento para crianças com menos de 10 anos de idade. Atualmente, o tratamento é feito com 3 comprimidos na fase intensiva do combate à doença e 2 comprimidos na fase moderada. A partir de 2020, um comprimido efervescente aplicado em cada fase reunirá os compostos de toda a medicação necessária. Às vezes a pessoa perde um, molha, estraga um dos 3 comprimidos, a caixinha de um, só dá 2, depois só dá 1, esqueci de pegar. Então, quando a gente dá um comprimido só, a gente tem a certeza que está tomando a dose recomendada dos 3. A principal, a que mais 56 vezes mais chance de ter tuberculose, população de rua. A segunda são os presidiários, as pessoas sem a capacidade de liberdade. Depois nós temos a população indígena, que não tem imunidade construída, não tem sistema imunológico e acaba adquirindo muito a tuberculose. Em 2019, 1.508 casos novos de tuberculose foram diagnosticados. 72,4% na capital do Amazonas. Os números foram divulgados pelo portal acritica.com. O Palácio do Planalto divulgou um vídeo na tarde de ontem que mostra o presidente Jair Bolsonaro caminhando pelo hospital Vila Nova Star, lá em São Paulo. Ele está internado após ter se submetido a uma cirurgia para a correção de uma hérnia incisional na região do abdômen. A operação foi realizada no domingo e considerada bem-sucedida pela equipe médica. Bolsonaro fez caminhada pela manhã e voltou a andar sozinho durante a tarde pelo corredor do 8º andar do hospital. De acordo com o porta-voz da presidência, o Otávio Rego Barros, a movimentação é importante para que o presidente recupere as atividades intestinais. É a 4ª vez que Bolsonaro realiza em cerca de um ano, realiza a cirurgia em cerca de um ano, desde que sofreu uma facada durante a campanha eleitoral em setembro do ano passado. Segundo o último boletim médico divulgado, o presidente está sem dor ou febre. Ele vai começar a fisioterapia motora, podendo sentar na poltrona e caminhar pelo quarto. Agora, eu te convido para a gente ir até a redação do Jornal A Crítica. Bom dia, Dante. Tudo bem, meu amigo? Espera aí que eu não ouvi o áudio do Dante aqui no estúdio. Eu não sei se o pessoal de casa está ouvindo lá. Fala aí comigo de novo, Dante. Bora ver lá. Bora ver lá. E agora? Espera aí. Daqui a pouquinho eu volto a falar com o Dante. Até porque... Opa! Me ouviram? Olha aí, tá me ouvindo agora, diretor? Eu sigo com ele aqui, minha diretora? Vou seguir com o Dante aqui. Vamos Dante, lá. Antes da gente vir desse intervalo, eu estava vendo aí a chamada da maratona que vai ter. E você, como é que está a preparação? Eu vou fazer uma maratona, mas não uma meia maratona, mas meia não é nesse dia. É outro dia. É outro dia, é? É outro dia. Muito bem. Eu disse que ia começar o treino, mas acabei procrastinando ali. Mas vamos aqui para o nosso assunto, Dante. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o irmão dele, né, o Frei Chico, foram denunciados ontem pela Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo pelo crime de corrupção. Essa é a 2ª denúncia contra o ex-presidente feita pela Lava Jato. Nesse caso, é a Lava Jato de São Paulo, não é a de Curitiba, né, Dante? Exato, nada a ver com aquele trabalho que já é conhecido de todos lá em Curitiba, da Justiça Federal. Esse é especificamente voltado ali para São Paulo. E essa nova denúncia, essa nova acusação que recai sobre tanto quanto Lula, quanto o Frei Chico, também em relação a Marcelo e Emílio Odebrecht,
e mais um diretor da Odebrecht diz respeito a propinas, né? Basicamente pagamentos de uma mensalidade, de uma propina mensal ali para o Frei Chico, né? Para o irmão de Lula, que é quem inseriu o Lula no sindicalismo, né? nessa vida que foi marcada aí. É um bem conhecido, bem parceiro do Lula desde o começo daquela vida sindical lá. O que diz essa denúncia? Né? Que Frei Chico, lá na década de 90 ainda, começou a prestar consultorias para a Odebrecht, que a Odebrecht tinha intenções naquele programa de privatizações lá da década de 90 ainda, e usavam consultorias do Frei Chico para que ele conversasse com a classe trabalhadora, para fazer aquele meio de campo ali para convencer todo mundo. Segundo a denúncia, a partir de 2002, já quando Lula já havia sido eleito presidente do Brasil, presidente da República, Frei Chico continuou a receber esses valores que variavam de 3 mil a 5 mil reais mensais. Primeiro pagavam 3 mil mensais, depois, segundo a denúncia, pagavam 15 mil a cada 3 meses. Esses valores, segundo a denúncia novamente, eram pagos no Shopping Eldorado, um shopping conhecido de São Paulo, em que o irmão de Lula ligava para marcar um almoço com uma secretária do diretor e recebia o dinheiro em espécie, segundo essa denúncia apresentada ontem pela Força Tarefa lá da Lava Jato de São Paulo. O que as partes dizem? Né? Tanto o Frei Chico quanto o Lula negam qualquer tipo de irregularidade. O irmão de Lula fala que ele realmente prestava consultorias, mas não apresentou ali nos autos, não apresentou nos depoimentos que ele concedeu nenhuma prova, nenhuma comprovação de que ele de fato estava prestando consultoria para a Odebrecht. E a defesa do ex-presidente Lula, que continua preso, né, lá em Curitiba, falou que não há nenhuma comprovação, não há nada que se atribua nessa denúncia de uma irregularidade a ele, né? Porque a denúncia fala que Frei Chico recebia esses valores por ser irmão de Lula e estaria dentro de um pacote de vantagens indevidas aí que eram desejadas aí pela Odebrecht. Uhum. Então eles dizem, a defesa de Lula fala que não há nenhuma comprovação, não há nenhum ato ilegal cometido pelo ex-presidente nesse caso específico, né? Na própria denúncia ela não fala que pacotes indevidos, de vantagens indevidas seriam essas, né? Então a gente vai ter que ver como é que vai tramitar, como é que vai seguir essa denúncia aí, mas é mais uma, né, das várias que já recaem sobre o ex-presidente, que já tem 2 condenações, as 2 em Curitiba. Agora ele tem 2 denúncias no escopo de São Paulo. Sobre isso que eu quero te perguntar para tirar a dúvida. Essa denúncia é denúncia apresentada pela Polícia Federal ou já é pelo Ministério Público oferecendo a denúncia para a Justiça? Tu tem essa informação? Já é pelo Ministério Público oferecendo a denúncia à Justiça. Ou seja, a Justiça, então, o processo começa a tramitar na Justiça. Já vai seguir agora e vai ter que ter todo aquele trâmite, todo aquele processo que não é nada célere, né? Quando a gente sabe na Justiça brasileira. Mas pelo menos é mais rápido do que no Supremo, né? Nesse caso está na primeira instância, né? Sim. Os 2 não têm foro privilegiado, foro por prerrogativa de função. A gente espera que seja mais rápido. Agora, Dante, vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar sobre o novo Procurador-Geral da República, o nome escolhido aí, apontado pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada, né? E que está fora da lista. Exato. Fora da lista tríplice. Primeiro, para as pessoas que estão aí de casa, né? O que é a lista? A categoria aponta 3 nomes para ser apontado pelo presidente da República. Mas, neste caso, o procurador está fora dos nomes apontados, não é isso mesmo, Dante? Exato. O Ministério Público escolhe, né? Faz uma votação interna, como acontece em tribunais de justiça, como acontece em vários outros órgãos semelhantes, né? Eles fazem uma votação interna entre os pares, entre o colegiado, e chegam a 3 nomes. Tradicionalmente, entre esses 3 nomes, o presidente escolhe um, né? Não foi o caso, não foi o que aconteceu nessa situação, né? O presidente Jair Bolsonaro resolveu indicar, né? Ele não nomeia ainda, ele indica Eduardo Aras ali a Procuradoria-Geral da República, e agora ele deve passar por uma sabatina, né? Ele passa primeiro por uma sabatina na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e depois ele vai, do Senado, né, só para deixar claro, e depois ele vai passar por uma sabatina em plenário. Agora ele já foi no Congresso, né, Dante? Ele já esteve andando por lá, né? Isso, ele visitou ontem o Congresso, começou a visitar os senadores. Só para me corrigir, eu falei Eduardo Aras, é Augusto Aras, né, só para
fazer essa correção. Eu não decorei esse nome dele não, viu? Oi? Eu não decorei o nome dele não, por isso que eu nem citei. Foi um lápis, porque a gente falou em Sabatina, aí a gente tem falado muito da Sabatina do Eduardo Bolsonaro, acabei confundindo as coisas aqui. Peço desculpas aí a quem está nos acompanhando. Ele visitou ontem, né? Augusto Aras visitou ontem o Senado, né? Visitou lá 2 senadores, tentou visitar 2 senadores, conseguiu encontrar Isalci Jesus, que é vice-líder do governo no Senado, tentou encontrar um outro senador e acabou sendo recebido pelo filho, pelo Jonathan de Jesus, que estava lá no gabinete, que é deputado federal. Já articulou, que é o filho de Messias de Jesus, né, que é o senador que ele queria visitar, já começou a fazer essa articulação, ele deve visitar todos os senadores e ele tem feito um trabalho também de querer visitar os procuradores federais, querer visitar seus pares para tentar quebrar essa imagem, porque assim, ele foi alvo de muitas reclamações, essa indicação de Augusto Aras. O próprio Deltan Dallagnol, que já é conhecido de todos, né, talvez a figura mais conhecida hoje do Ministério Público Federal no Brasil, também se posicionou contra esse ato do presidente de não indicar alguém da lista tríplice, né? É visto por muitos como uma afronta aí à categoria, né, à classe, mas o Augusto Aras está tentando reverter isso tanto no Senado, visitando senador por senador para tentar garantir a aprovação de seu nome, quanto também tem feito esse trabalho de bastidores com a própria classe. Né? Agora, como é que deve acontecer isso? A atual Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, ela tem mandato até 17 de setembro. Né? Então, nada vai transcorrer até lá. A tendência, segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é que a partir do dia 22 iniciem esses processos da sabatina, de tudo mais, para que Augusto Aras seja oficializado na função. Não há uma tendência de reprovação ao nome dele. É curioso até a gente lembrar que, inclusive, alas da oposição chegaram a elogiar a indicação de Augusto Aras e parte da base governista chegou a criticar também por dizer que ele tinha ligações de esquerda, porque fez elogios ao PT no passado. Então tem uma discussão interessante. Não dá para entender a classe política às vezes, né, Dante? Tem uma coisa que particularmente nesse assunto me chama a atenção. Na verdade são duas, Dante. Primeiro, é prerrogativa do presidente da República apontar esse nome. Se está na lista ou não está na lista, está lá. Se querem mudar isso, por que não mudam a legislação? Por que não mudam a forma de escolher procurador, ministro do Supremo e outros cargos que são da prerrogativa da presidência da República? A própria sabatina no Senado é muito mais um palco para os senadores fazerem a política do que sabatinar mesmo, porque a sabatina não vai resultar em nada. A indicação vai ser mantida. Ou eu estou falando errado? Eu estou falando mentira. Ela tende a ser mantida. Ela tende a ser mantida. Se não acontecer nada muito assim que mude muito esse cenário, ela deve ser mantida. É importante esse ponto que você frisa, não tem nada de legal, né? Não é nada, é uma prerrogativa de fato do presidente. É uma cortesia, é uma coisa que é uma praxe, né? De até para agradar as categorias que se faz isso, que se obedece à lista tríplice, mas não é algo que seja fundamental fazer do ponto de vista legal. Ele tem a prerrogativa, ele optou por fazer isso de maneira diferente. Quem se incomodou, quem protestou, né? Se vai haver algum tipo de retaliação por conta disso, a gente vai acompanhar, vai saber direitinho. Agora, Dante, tem uma outra coisa também, o nosso tempo está terminando, mas eu acho que é uma coisa que é importante pontuar, que é a manifestação dos parlamentares em relação ao procurador, já orientando, olha, o procurador não pode estar aí na mídia, não pode fazer zoada, não pode espetacularizar. Por que não? Porque não, se o trabalho público, o trabalho feito pelo servidor público precisa ser dado publicidade para que a população tenha conhecimento. Me parece, sabe, Dante, que os nobres parlamentares querem um procurador que fique caladinho, que os processos fiquem engavetados, que ninguém tenha, que a opinião pública não saiba do que está acontecendo. Só pode. Mas me parece isso também, mano. Não foge muito disso, não. Desde o Janot, a figura do procurador-geral tem aparecido bastante, por conta do momento, né? Sim, tem mas em todos os países, nos Estados Unidos, o procurador-geral é uma figura proeminente, uma figura que é temida, inclusive, pelas classes políticas, pelo poder que tem, justamente de propor e de realizar investigações. No Brasil não podia
podia ser diferente. No nosso momento, essa figura é central, né? Ela é nevrálgica, não tem como fugir disso. Exatamente, só que no Brasil esses cargos estão tutelados politicamente. Nunca os procuradores tiveram essa possibilidade de agir de maneira como a gente está vendo agora agir. Eu particularmente não vi Raquel Dodge ir para a mídia fazer política, fazer palanque, não. Falando de questões administrativas, com os erros e os acertos dela, que eu não tenho competência para julgar tecnicamente os erros e os acertos dela, mas o trabalho dos procuradores é fazer isso, Dantin, precisa dar publicidade. Ela fez uma gestão até mais técnica, tanto que queria ser reconduzida ao cargo, tentou fazer essa articulação para ser reconduzida ao cargo, não conseguiu. Né? Assim, nesse ponto do que você está falando, o que me preocupa, e aí é só uma preocupação, não é informação, nem nada, é só uma opinião, é que justamente, talvez a maneira mais fácil de você fazer uma gestão técnica e uma gestão que de fato se preocupe com o que é para se preocupar, era tirar um nome daqueles que a classe apontou como os melhores. Né? Isso é um ponto. Agora, a prerrogativa do presidente de escolher alguém de fora é ok também, é possibilidade dele, é facultado a ele essa opção. Cabe a todos, né, a quem está acompanhando, jornalista, parlamentar, cidadão, a população em geral, que tenha facilidade de acompanhar qualquer passo, qualquer canetada dada pelo Procurador-Geral da República, acompanhar isso e ver como ele vai se posicionar, se ele vai ter uma posição independente ou se ele vai ter uma posição político-partidária. Meu amigo, muito obrigado pela conversa mais uma vez, pelo papo que vai além da notícia, trazendo a opinião, trazendo a informação de bastidores. E amanhã a gente se encontra por aqui. Amanhã a gente está junto. Obrigadão. Um abraço, até mais. Vamos seguir por aqui? Chegou a vez do Senado debater a reforma da Previdência. A PEC que veio da Câmara passará por debate hoje, viu? Em seguida, essa proposta principal e a paralela começam a serem discutidas em primeiro turno. Os próximos passos serão definidos pelo presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre. Ontem, a PEC paralela entrou em discussão na Comissão de Direitos Humanos. Estados e municípios poderão adotar integralmente as mesmas regras do regime próprio de previdência dos servidores da União. A adesão é facultativa e dependerá da aprovação de projeto de lei. A proposta prevê que, se os legislativos estaduais aprovarem a adesão, os municípios estarão automaticamente incluídos. Essa proposta recebeu críticas. Desconsiderou completamente a autonomia municipal, desconsiderou completamente a personalidade jurídica de direito público interno que tem o município e diz que quem manda no município é o Estado? É isso que está dito ali no parágrafo 2º? Especialistas também prevêem conflitos judiciais entre estados e municípios. A questão dos municípios e dos estados, ela continuam no limbo dessa reforma previdenciária, porque nem a PEC tratou adequadamente disso e nem a paralela também está tratando de uma forma adequada, de tal sorte que nós teremos aí em relação aos municípios, né, e estados diversos conflitos, né, judiciais que vão impactar também economicamente os estados e municípios. Para as pessoas de casa entenderem, são dois processos, duas propostas que estão tramitando agora no Senado. A proposta de reforma da Previdência que veio da Câmara dos Deputados, aquela apresentada no primeiro semestre pelo governo para a Câmara dos Deputados. Nessa primeira proposta, o regime de estados e municípios estava excluído, então o Senado começou lá a discutir, começa hoje a discutir em plenário a proposta de reforma da Previdência. Existe uma PEC paralela, que é a proposta de emenda constitucional paralela, que trata dessa situação da inclusão ou não de estados e municípios, e é disso que tratam as entrevistas que nós assistimos aí, essa nova discussão que se faz, mas ela se faz paralela à proposta da Previdência, que deve ser aprovada aí nos próximos dias pelo Senado da República. Vamos fazer um intervalo? E depois do intervalo a gente traz os detalhes sobre uma campanha que está arrecadando brinquedos para serem doados a crianças lá na cidade de Manacapuru. Já já a gente traz informações sobre essa campanha.